paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Eu irei ler para vocês Cantares de Salomão, da palavra que eu falei ontem, do qual eu amo. Vamos ler Cantares de Salomão 1. A esposa anela pelo seu esposo. Cânticos de cânticos que é de Salomão. Beije-me ele com os meus beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungumentos, como ungumentos de rama é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. Ó Rei, me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, e os retos te amamos. Eu sou morena mais agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis, a palavra que eu falei para vocês ontem, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma? Onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu, ó, não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta tuas cabras junto às moradas dos pastores, e as éguas dos carros de Faraó te comparam, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Enquanto ao rei está assentada à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um cacho de Chipre nas vinhas de Engendi, e para mim o meu amado. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas, eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito e viçoso. As traves da nossa casa são cedro, as nossas varandas de cipreste. Amém. É linda, assim, essa palavra, mas, assim, de cada palavra há uma... Ai, Jesus. Sumiu a palavra. De cada palavra, assim, que Deus usa, os servos de Deus, há uma revelação. Uma revelação diferente. Porque naquele momento que eles lêem a palavra, eles não podem já ler e já falar algo, e já espera assim, eles até falam, vamos ver o que Deus vai dar para nós. Porque tudo vem do céu naquele momento. Porque qualquer um que lê essa palavra aqui, lê apenas uma carta. Mas a revelação vem após a carta. E naquele dia foi assim muito lindo, porque eu estava casada entre aspas, né, ajuntada. E havia uma moça que dava de cima dele naquele momento, e ele gostava de morena, né? Então eu perguntei para Deus por
que ele gostava, por que ele casou com loira se ele gostava de morena, né? Então eu comecei a querer ser morena naquele momento, eu comecei a não me aceitar mais, eu começava a querer ser outra mulher e não a mim mesma. E naquele momento eu tava assim, muito triste, e tava buscando a Deus, né? Buscando a palavra e não pensando no passado, né? Mas é o passado que a gente vai aprendendo a saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é da vontade de Deus, o que não é de Deus. O que a gente tem que lutar e quando Deus manda, largar tudo. Daí naquele momento eu comecei a não me aceitar mais do jeito que eu era. Foi quando naquele dia eu fui buscar a palavra, né? E Deus começou a falar comigo através dessa palavra de Salomão. Tem essa que Deus começou a falar, por isso que eu falo, cada palavra é uma palavra, cada palavra é uma revelação. Essa foi neste dia aí de quando eu não aceitava mais o que eu era. Então, por causa do homem, eu queria me mudar a mim, por causa do homem. E a gente não deve mudar. Se a gente for pelo homem, a gente vai pintar cabelo, a gente vai passar maquiagem, a gente vai mudar a nossa roupa. É o que eu realmente estava fazendo. Eu estava querendo, eu já pintei meu cabelo uma vez, mas porque eu tive vontade mesmo. Eu já pintei de preto, eu pintava de vermelho, eu amava a cor vermelho, eu pintava de vermelho. E eu já pintei, não foi por causa do homem, foi por causa de mim mesmo. Só que eu havia feito uma promessa para Deus e para o meu irmão que faleceu, que eu não ia mais pintar meu cabelo. E naquele momento eu comecei a querer mudar eu por causa do homem. E naquele momento eu tava fazia um ano mais ou menos que eu tava indo congregar, né, em Santa Catarina. Fazia um ano mais ou menos e fazia um ano que eu tava passando por aquela prova muito difícil. Havia assim uma novinha que dava de cima dele, porque ele era bem mais novo que eu, ele era 9 anos mais novo que eu. E então havia uma novinha, uma moça de 16 anos que dava de cima dele. E havia a mãe dela queria assim que fosse quando começou a ver chegando móveis, chegando as coisas assim em casa que eu e ele trabalhava, então ela começou a querer para a filha dela. Isso aconteceu no meu passado. E naquele momento eu comecei a não me aceitar mais. Aí eu queria voltar, eu não estava mais usando maquiagem. A maquiagem foi porque Deus havia, assim, ele não havia cobrado, mas eu fui deixando tudo, sabe? Eu não pintava mais o cabelo, eu não cortava mais o cabelo. Então, quando, por causa de raiva do homem, eu fui fazer maquiagem, fazia 5 meses que estava guardada. Aí Deus falou pela palavra. Deus fala com cada um conforme a tua necessidade. E Deus falou, né? Por que você mexeu lá? Por que você mexeu? Você não deveria ter mexido. E Deus falou da forma dele. Aí naquele momento assim, eu não entendi o que Deus estava querendo dizer. Aí ele falou, já faz tanto tempo que tá guardado e você mexeu. Você não deveria ter mexido. E daí eu vi que Deus começou a cobrar, né? Então cada culto Deus falava uma coisinha. Cada momento era uma situação. Então daí teve um momento que eu cheguei e falei para Deus, eu não queria mais ser eu, né, não aceitava mais a mim. Aí naquele momento Deus enviou essa palavra, ser morena. E eu achei que Deus falava morena, mas assim, mas depois não, ele falou, aceite como você é. Ele falou, o seu cabelo, aqui fala só a cor do sol, né? E daí, lá ali ele falou, o seu cabelo é da cor do sol, eu amo você do jeito que você tem os olhos como da pomba, seu olhar, e Deus foi falando ali, e daí o irmão foi vindo a revelação.
E daí Deus falava assim: aceita do jeito que você é, eu te amo do jeito que você é, do jeito que eu te fiz. E quando seus cabelos estão trançados, são como meus rebanhos presos. Quando seu cabelo tá solto, são como meu rebanho solto. Então, assim, ali eu aprendi que eu não deveria agradar o homem, mas sim agradar a Deus. Que eu não tinha que mudar pelo homem, e sim mudar, continuar sendo o que Deus queria que eu fosse. Então, nesse momento assim, das provas que eu venho passando, eu já aprendi com o meu passado, que eu não devo mudar a mim, meu jeito de ser, porque meu marido quer, porque ele iria querer de outro jeito. Não, tem uma coisa do qual mudei que eu me arrependo, mas eu não consigo voltar mais. Eu lia a Bíblia na minha casa, quando eu estava solteira, todos os dias, na hora da manhã, na hora do almoço que eu chegava do trabalho, do intervalo, eu tinha 2 horas e o mercado era perto. Então eu lia, eu pedia para Deus enviar uma palavra, eu lia. Depois que eu voltava, eu lia novamente. À noite eu lia novamente. Então, se tem uma coisa que eu não gosto de mentir, eu não minto mesmo. Não gosto, porque Deus cobra. Eu não leio mais. Eu não leio. Eu leio quando às vezes eu tô muito provada, muito triste, aí eu clamo a Deus e não vem como vinha. Antes vinha na hora, como se caísse uma gota no coração. Então por quê? Porque a gente vai acabando se afastando, a gente vai saindo do costume. E daí, teve uma vez lá numa outra casa que eu morava, que eu pegava sempre pra ler. Aí meu esposo falou assim, não é coisa de eu falar, sabe? Mas eu digo assim, pra gente não mudar pelo homem ou pela mulher, seja você e Deus, que você é com Deus. Ele falou, você tá tentando ser mais crente. E aquilo me entristeceu. Aí eu lia só escondido quando ele saía, porque eu não quero ser mais crente que ele, eu não quero ser mais fiel que eu. Era o meu relacionamento com Deus. Cada um tem o seu relacionamento que busca. Quem quer buscar mais de dia, de tarde ou de noite, o que quer buscar mais, busca. E eu deixei de buscar, sinceramente. Eu não vou mentir para vocês, mas essa parte eu não deixei de orar, nenhuma das orações, mas de ler a palavra eu acabei deixando, para mim não querer ser melhor que meu esposo, para mim não querer ser mais. E naquele momento eu fui me afastando, eu fui tendo vergonha de ler a Bíblia e eu fui me distanciando. E é ruim, porque às vezes você precisa, às vezes não vem o que você precisa logo. Por quê? Porque você tá longe. E eu vejo assim que Deus responde a gente tão rápido. Eu tava numa situação muito difícil. Aí eu lá no culto, né, ia ter o horário do testemunho. Eu falei, Senhor, peguei a Bíblia assim, comecei a olhar para ela e falei, me envie uma palavra nesse momento para que eu permaneça na comunhão, para que eu fique em paz. E Deus enviou 8 de Marcos. E naquele momento veio sobre os 5 peixes, 5 peixes e os pães. E eu perguntei para Deus porque aquela palavra que o que eu tava passando era uma situação diferente. A gente pergunta, né? Eu falei, Senhor, mas por que essa palavra? Porque quando a gente tá na necessidade, a gente precisa da palavra da necessidade, né? Segundo a multiplicações dos pães, que é 8 de Marcos. Aí eu falei pro Senhor, por que essa palavra, Senhor? Mas essa palavra não combina com o que eu tô passando neste momento. Então, daí, eu li ela todinha, enquanto o irmão tava lá atendendo. Depois ele passou uns recadinhos de ensinamento. E daí eu fiquei lendo aquela palavra. Aí eu lembrei de um servo de Deus que havia vindo fazer visita
E ele, no meio do intervalo do culto, ele leu uma palavra antes dele subir. E ele precisava naquele momento. E ele leu aquela palavra e Deus enviou uma palavra para ele lá, né? O que era? Não sei. Era ele no particular com Deus. E Deus enviou uma palavra para ele. Depois ele não queria nem atender o culto, mas depois ele subiu a atender, porque Deus pediu que fosse com ele mesmo. Veio a revelação da outra palavra, que era com ele mesmo. Então, naquele momento assim, eu não entendi o que Deus estava me passando ali. Mas depois... Minha filha veio buscar o celular. Mas depois... Vai lá com o papai. Já a mamãe pega você. Mas depois, naquele momento, eu peguei e entendi. Na hora que veio outra palavra e veio a revelação da palavra, aí eu entendi o porquê que Deus tinha me mandado a multiplicação de peixes. E a palavra que havia vindo era... Os gatos. A palavra que vinha vindo era sobre Davi, a arca do Senhor. E ali no finalzinho da palavra falou sobre Davi. Ai, eu não lembro qual que é, Coríntios. E no finalzinho da palavra falou sobre Davi, sobre a multiplicação, sobre pães, um pedacinho de pães para cada um pedacinho de carne. Um pedacinho de carne. E que no final, quando eles venceram uma prova, né, do qual Deus aceitou, fizeram um holocausto, e naquele momento Davi fez um banquete, uma festa, e teve pães, carnes e vinho para todos. Aí eu entendi que a palavra que Deus me mandou sobre multiplicações de pães, que era para todos nós se alimentar. Todos nós se alimentar. Que não importava o que eu estava passando naquele momento, se era difícil, o que era. Mas que Deus queria que todos nós permanecesse junto, como se fosse na barca. Deus ama todos nós permanecesse todos junto e que todos ali naquele momento se alimentassem dos pães e da carne. Né, que lá era o peixes, era pães e peixe, mas na palavrinha final que Deus mandou foi da carne. Aí eu não me lembro não de que é, mas assim, foi uma palavra bonita, e no final que Deus fez eu entender. Que é aquele momento, então realmente aquele momento Deus colocou no meu coração, 8 de Marcos, naquele momento, dentro do culto, dentro da igreja, assim, e não era para mim querer ser melhor que ninguém, não, é porque naquele momento eu precisava naquele momento, assim, ouvir, então ali Deus mostrou que a cada momento que a gente buscar, não importa onde a gente esteja, se seja em casa ou se seja dentro do culto, se você precisou de uma urgência, do qual é só com Deus que você pode conversar, Deus te manda urgência. Ele mandou urgência assim. E naquele momento eu fui lendo, meditando, tentando entender. E eu não entendi, porque a minha situação era uma. E o que Deus me mandou era multiplicações de pães. E tem momento que a gente está na prova, mesmo que a gente não esteja na prova, que nós não esteja, mas nós precisamos para outra coisa. O que a gente quer ouvir? 23 de Salmo, né? Que meus irmãos falam, muitos querem ouvir 23 de Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas naquele momento Deus mandou essa palavra. Então, se você clamar a Deus e pedir, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar. Você tem que pedir na comunhão, né? Eu não orei agora, não minto. Eu ia orar primeiro, mas minha filhinha estava dormindo e o meu véu tá lá no quarto. Não orei para ler essa palavra para vocês, de Salomão.
porque era só para me ler mesmo. E tem a 2 também, que é muito linda, a 3. A 3 de Salomão, Deus sempre via ela quando é um momento que nem eu falei para vocês, que eu tô distante. Quando eu tô distante de Deus, quando a prova muito grande, que nem aconteceu no passado, que daí Deus manda aquela, quando a gente tá ficando assim com a fé fraca e a gente vai distanciando e você clama a Deus, aí ele aparece com a palavra de Salomão 3, que é: amiga minha, formosa minha, levanta e venha, eis que passou o inverno e cessou a primavera, e vai falando lá, é a coisa mais linda, e o tempo de cantar chegou. Eu vou ler essa para vocês num outro momento, tá? Não sei se eu vou ler agora, mas num outro momento, tá bom? Deus abençoe a todos. E não deixa de meditar, não muda por alguém, não muda pelo teu esposo ou não muda pela tua esposa. Não importa se alguém pensa que você é mais crente ou menos crente. Sirva a Deus com alegria. E aquele que estiver mais próximo de Deus, o importante pelo menos que um esteja. O importante seria os dois. Mas se pelo menos um estiver, é o importante, sabe? Porque o inimigo não derruba a sua casa. Porque se ele for no mais fraco, tem um forte. Eu não me acho forte. Tem muitos momentos que eu estou fraca. Mas eu digo pra vocês assim, eu sei pelo que eu tenho passado. Se no momento um tá mais fraco, tem um forte. E se naquele momento aquele tá mais fraco, o outro tá mais forte. Então é importante que os dois sirvam a Deus com alegria, que os dois buscam mais, na sinceridade, sem querer receber nada em troca, receber os dons do céu. É o mais importante, receber os dons do céu, porque os dons do céu é como se fosse afiamento para a espada de dois gumes, corta para a direita e corta para a esquerda. Então, você recebendo mais de Deus, o inimigo, quando vir te enfrentar, Deus te dá uma espada que corta de direita e corta de esquerda. E a gente jamais deve se achar que nós sabemos mais. Não, nós não sabemos mais. É por isso que eu não guardo só pra mim. Tudo que acontece não é pra mim me achar. Eu gosto de compartilhar. Eu sempre gostei de compartilhar coisa boa. Eu não gosto de compartilhar coisa ruim. Eu não gosto de entrar em contenda de política. Não gosto de entrar em contenda de... que nem desses... Eu não vou nem falar. Mas de alguém quando erra e depois vem aquelas críticas assim... às vezes é pra um ensinar e vem um monte de comentário, vem gente querendo ganhar ibope, ganhar visualização, ganhar alguma coisa naqueles vídeos, aí vai e mostra aquela pessoa e pra surgir comentário. Eu não gosto, não gosto porque se alguém te responder um comentário ruim, você vai responder outro. Se você não tiver a guia de Deus, você vai dar uma lapada. Aí vem outra pessoa embaixo, outra pessoa e comenta outra lapada. Às vezes vai ter alguém para te defender, ou senão vai ter 3 para te criticar, 4, 5, e vai lapada sobre lapada, sabe? Então eu acho que nós, servos de Deus, não devemos entrar nessas coisas, em conflito. Não é bom para nós, porque não é bom para o nosso testemunho. A gente ficar ali, às vezes é uma palavra de Deus, alguma coisa, e tá aquela bagunça. Então é melhor a gente ter sabedoria nessa parte e ficar distante, né? Então eu tenho meus vídeos aqui do jeito que eu tenho. Eu poderia fazer vídeo de diária, como uma irmãzinha falou, né? Pra mim parar de fazer esses e fazer de receitas, de diárias. A minha cunhada falou para mim fazer de receitas. Só que assim, quando eu busquei de Deus, que eu pedi para Deus para tirar minha vergonha, para mim poder falar, para mim, porque meu esposo faz vídeo falando sobre a natureza, falando era sobre a vida dele, né? Eu falei para Deus, Senhor, eu não
gosto, eu não consigo nem falar com ele assim, né? Eu fico com vergonha, porque é uma coisa que é dele, né? É o trabalho dele. Então eu tinha vergonha. Daí eu falei, mas se o senhor quer que eu trabalhe nessa parte de internet, essas coisas, me liberta da vergonha, do medo de falar, me liberta dessas coisas e o meu desejo era cantar, Senhor. Meu desejo era cantar. Então, e eu comecei fazendo vídeo do dia, assim, eu tava lavando roupa e comecei a fazer um vídeo e pedi a Deus, e eu ainda não ponho o rosto pra mostrar, eu deixei a câmera virada, sabe, em vez de aparecer aqui, aparecia o outro lado, eu lavando roupa, e eu não tinha coragem de aparecer, depois dessa oração que eu fiz, pronto, aí eu comecei a aparecer com vergonha, mas comecei a aparecer. Falava tudo bagunçado por vergonha e medo. E daí ali Deus foi me libertando, sabe? E agora ele cobra muito. Quando eu quero parar, desistir, ele fala: não para, minha serva, naquilo que eu te dei. Não recua, continua. Porque o cântico, o louvor liberta uma alma. Às vezes, Deus não fala às vezes, né? Deus sabe que tem. Às vezes tem uma alma aflita, alguém que tá triste, aflito, angustiado. E às vezes chega um hino assim que fala das coisas de Deus, a fé naquela pessoa volta a paz, volta a tranquilidade. Ainda que às vezes a gente não sabe cantar e eu não tenho ninguém assim pra. Que nem eu tava com o celular agora, da minha filha tocando. Mas aí ela quer brincar com o celular, então já não tem mais toque, entendeu? Então eu só tenho esse celular pra mim acabar gravando. E então é eu sozinha, é eu, Gogó, Deus, os anjos me ajudando, né? Que às vezes eu sinto que assim é como se tivesse o trombone tocando. Então é eu e Deus, é eu e Deus. Então assim, Deus não quer que eu pare. Mas tem momento que a prova é tão grande que às vezes a gente não tem força de vir fazer. Então, quando eu não aparecer aqui, é porque orem por mim, porque eu tô provada. Quando eu não aparecer, é porque a prova tá muito grande, tá bom? Então, orem por mim, eu orarei por vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos que sempre esteve aqui comentando, compartilhando. Me perdoe por eu não responder, às vezes eu acabo, tem muitas para responder, eu acabo não respondendo, e eu venho pedindo a Deus, assim, para Deus me dar o dom, assim, de sempre poder responder todo mundo, é por causa que eu acabo não respondendo, sabe? Aí é muita coisa, e eu acabo não respondendo, às vezes acabo me entretendo com outro vídeo e fica nisso. Mas se Deus quiser, logo eu receberei o dom de Deus de poder responder todo mundo. Porque, infelizmente, né, gratidão minha se eu não responder vocês. Então, já respondendo aqui, né, que Deus abençoe a cada servo e serva de Deus que comentaram. Que Deus abençoe a cada um de vocês, da família de vocês, que sempre esteve aqui visualizando, até aqueles que visualizam quietinho, não comenta, não curte, mas visualizaram. Que Deus abençoe vocês sempre, tá bom? E aqueles que não servem a Deus ainda, começa a meditar na palavra de Deus e ali Deus vai dar guia para vocês, vai ensinando a vocês, até que entra o desejo no coração de vocês de um dia vocês buscar a Deus e ver a face de Deus como ela é, tá bom? Deus abençoe a todos, fica na santa paz de Deus.